declaramos a tua santidade nesse lugar, Senhor. Nós reconhecemos o sacrifício da cruz, mas nós também reconhecemos o governo do Espírito Santo. Tu és o que governa, Espírito Santo. Tu és o governador desse mundo. Tu és o que levanta essa voz profética nesses tempos para trazer a diretiva, porque o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O sangue do Cordeiro é o sangue que habilita um novo tempo. Por isso que quando João Batista disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo: nações, se prepara, porque chegou um novo tempo, chegou uma nova atmosfera, chegou uma nova dimensão, chegou um novo tempo, e esse tempo ele vai ser remido pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro ele tem poder para nos curar, para nos santificar, mas também para nos libertar. Por isso, nessa noite, que haja a libertação sobre a sua vida, sobre a sua família, cadeias sejam quebradas, grilhões sejam rompidos, que haja um mover de Deus sobrenatural sobre a sua geração. Chegou um tempo de declarar: o ano aceitável do teu Deus chegou sobre o Brasil, chegou sobre as nações. A voz profética do Espírito de Deus, ela está ecoando e trazendo vida, trazendo esperança, trazendo a manifestação da glória de Deus. Então eu quero te convidar essa noite a proclamar as verdades, a proclamar aquilo que está escrito. Enquanto o mundo está em um caos, os filhos de Deus estão manifestando amor, poder e graça, unção e revelação. Eu oro para que os olhos do coração de vocês se abram, para que vocês recebam nessa noite o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento. Não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem algo sobrenatural para acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua geração, porque Deus é um Deus geracional e a paternidade de Deus está fluindo de uma forma sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Graça e paz, igreja do avivamento. Aqui quem fala é Mário Vieira. Deixa o rio fluir de Deus. Mas nós estamos vivendo nesses dias um contexto crítico, mas é um contexto que existe uma crise política, uma crise econômica, e vários fatores estão acontecendo para que cada vez mais a vinda de Jesus. Mateus 24 está muito claro, mas eu quero trazer algo que está no meu coração, que é sobre a igreja relevante, a igreja que faz a diferença. A igreja que ela não perde tempo com entretenimento, ela não perde tempo com os holofotes, ela não perde tempo com as notícias que vêm intoxicar a alma, mas ela gasta a vida dela e ela gasta o tempo dela buscando a face do seu amado. E nós sabemos que no Antigo Testamento, quando a gente fala de mulher, ele traz uma tipologia e uma referência da igreja. Mas também sabemos que quando fala dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, fala da voz profética, mas também fala de algo muito simples, que é sobre o Espírito Santo. E é isso que eu quero trazer essa noite e compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Enquanto o mundo está buscando a solução em homens e filosofias, a igreja relevante, ela fechou a porta do seu quarto, ou seja, ela fechou as portas. Ela não parou de funcionar, mas agora ela começou a gerar algo novo da parte de Deus. E esse novo ela começou a gerar com os filhos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler um texto, e debaixo desse texto nós vamos discorrer algo que vai falar sobre a igreja relevante. Essa igreja relevante, ela é apostólica, mas essa igreja relevante, ela é profética. Essa igreja relevante, ela se move no ensino, no dom de mestre, mas essa igreja relevante, ela se move também no pastoreio. Essa igreja relevante, ela se move também no evangelismo. Então aqui eu aprendo que
está acontecendo uma unidade, e o Senhor está fazendo uma reforma nesses dias. Qual é essa reforma? A unidade nos 5 ministérios. Os 5 ministérios estão fluindo em um só Espírito, porque Jesus disse: aquele que está em mim está no Pai. Então está acontecendo algo da parte do Senhor sobre os ministérios, sobre aquilo que Deus está construindo, porque depois que tudo isso passar, nós veremos e iremos experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Nós iremos ver o corpo sendo edificado para as nações, para os povos e para os lugares aonde tem necessitados. Mas é debaixo dessa palavra de 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 diz assim: então, e disse ele, o profeta: e tome emprestada vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e que não sejam poucas. Então entre, feche a porta com você, fala comigo, e seus filhos, com você e seus filhos, dentro, e derrame o óleo em todas as vasilhas. Versículo 8: certo dia Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica que vivia ali o constrangeu a ficar e comer uma refeição. Depois disso, sempre que ele passava por ali, parava para uma refeição, e ela disse a seu marido: eu posso ver que este é um homem santo de Deus, que sempre para em nossa cidade. Por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele. Nós colocaremos ali uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Então, sempre que ele vier nos visitar, poderá ficar ali. O Espírito de Deus traz a clareza ao nosso coração sobre isso aí. E eu comecei a escrever algo, que a igreja relevante, ela agora, ela entra e fecha a porta, mas ela fecha a porta com os filhos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: então fecha a porta com você e seus filhos. A igreja relevante desses dias, ela está construindo algo, ela está gerando algo com os filhos. Isso me fala que é algo que está acontecendo. O coração dos pais se convertendo ao coração dos filhos. Então os filhos estão preocupados também com aquilo que vai acontecer lá na frente. A gente sabe que o contexto desse capítulo 4, 2 Reis, fala de uma mulher que tinha 2 filhos e não tinha mais nada, e ela chega ao profeta, e o profeta dá uma palavra para ela. E se ela não tivesse ali dinheiro para pagar uma dívida, os filhos delas iam se tornar escravos. E o que nós estamos aprendendo? Que o Senhor está quebrando cadeias e libertando muitas pessoas dos cativeiros, e muitas maldições hereditárias estão caindo por terra, porque esse é o entendimento. O problema agora não é de fulano nem beltrano, o problema é nosso. E nós, como filhos e com os pais geracionais, nós vamos nos juntar e nos unir, e nós vamos gerar essa unção que quebra todo jugo, essa unção de obediência e submissão. Nenhum ministério vai para frente se não tiver submissão e obediência. Jesus aprendeu que era obediência através do que sofreu. Então a igreja relevante, ela trabalha com o corpo, ela não trabalha individual. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 diz assim: certo dia Elias foi a Sunem. A palavra Sunem significa lugar de repouso, ou então lugar de descanso. E nesse lugar de repouso e lugar de descanso, ali também tinha uma mulher, que isso nos traz a referência de uma igreja que estava num lugar, mas ela tinha tudo, mas ela precisava de algo que se chama o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ia naquele lugar, o Espírito Santo visitava aquele lugar, o profeta ia naquele lugar, porque o profeta no Antigo Testamento tem a tipologia e traz a referência do Espírito Santo. E é a mulher, e essa mulher era rica, e que vivia ali e constrangeu a ficar e comer uma refeição. O que eu aprendo aqui? Primeiro passo, que a igreja relevante desses dias, ela vai constranger o Espírito Santo. Ela simplesmente vai convidar o Espírito Santo: vem Espírito Santo, a porta está aberta, entra, pode entrar, seja bem-vindo. Ela vai preparar um banquete para que o Espírito de Deus venha. Ela vai preparar o corpo de Cristo para cada vez mais Ele venha e nos capacite para o propósito, porque nós não podemos perder os sentidos. A igreja relevante, ela submete a voz profética, e por isso que ela precisa entender que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. E nós, como igrejas, nós não iremos muito à frente sem ouvir a voz do Espírito Santo. E nós precisamos mais do que nunca da voz do Espírito Santo. Aqueles que são nascidos do Espírito serão guiados pelo Espírito de Deus.
Isso me dá a entender a necessidade e a carência que nós precisamos ter nesses dias, porque está escrito: bem-aventurados aqueles que são pobres, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espíritos, porque deles são o reino de Deus. E ser pobre de espírito é ser carente do Espírito de Deus, ser carente de Deus. E nós precisamos entender isso, que nós necessitamos demais de um agir, de um toque, de ouvir o Espírito Santo e entender aquilo que Ele quer estabelecer, aquilo que está no coração do Pai. Nós temos muitas revelações, muitos projetos, mas nós precisamos agora fazer como Davi, consultar os sacerdotes, consultar como é que traz a arca de volta, como é que traz a glória de Deus, como é que nós vamos dar o próximo passo depois que passar toda essa pandemia. Mas uma coisa eu sei, que os filhos de Deus vai ser a resposta para as nações. Os filhos de Deus vai mudar o contexto da economia. A economia do Brasil, a economia da nação vai mudar através daquilo que Deus vai fazer. Eu acredito no meu espírito que Deus vai levantar filhos de influência e filhos que vão fazer a diferença, filhos que vão constranger o Espírito Santo nesses dias, filhos que vão preocupar com o Espírito Santo. Então isso me remete a entender que a igreja relevante, ela só precisa do Espírito Santo, ela depende do Espírito Santo. A igreja relevante, ela, além de constranger o Espírito Santo, ela discerne o Espírito Santo. Segundo Reis, capítulo 10, diz assim: e ela disse ao seu marido: eu posso ver que é um homem de Deus, e que este é um homem santo de Deus, e que sempre para em nossa cidade. A igreja relevante, ela discerne o Espírito Santo, ela está com todos os sentidos dela ativo, porque além dela discernir, ela para, e quando ela para, ela consegue enxergar, os olhos dela estão abertos. Por isso que nós precisamos estar nesse lugar hoje, com os olhos abertos, os ouvidos. Por isso que está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Chegou um tempo da gente parar de perder tempo com coisas, com problemas que não vai nos trazer uma edificação, mas chegou o tempo da gente olhar e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a nação, qual é o povo, qual é a palavra, qual é o destino? Eu quero dizer para você nessa noite que o seu destino não é esse cativeiro que você está vivendo. O seu destino está no coração de Deus, o seu destino está no Pai. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 32, que se vós tivesse sabedoria e entendimento, saberia o seu destino. Por isso o Senhor está liberando sobre sua vida nessa noite o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento. A igreja relevante, ela não ignora os dons. A igreja relevante, ela não ignora as coisas espirituais. A igreja relevante, ela gasta o seu tempo, ela gasta a sua vida buscando o Espírito Santo e discernindo aonde o Espírito está. A igreja relevante, ela discerne os passos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos estar atentos nesses dias, de que forma o Espírito de Deus está movendo, não só no Brasil, mas nas nações, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A igreja relevante, ela discerne, ela reconhece. Por isso que nós reconhecemos, e reconhecemos que o Espírito de Deus, Ele é o governador, que o governo está na mão dEle. Nós submetemos a autoridades que está sobre nós, mas o governo supremo do mundo é o Espírito Santo. É Ele que governa todas as coisas, é o Espírito de Deus que governa. O cetro está na mão de Deus, é Ele que diz, é Ele que determina. Então por que nós vamos ficar com a nossa alma agitada nesses dias? E por que nós não vamos esperar no Senhor? Senhor, o que o Senhor quer nesses dias? Senhor, o que você quer fazer nesses dias? Eu acredito que tudo isso parou para que a gente, como filhos de Deus, fosse dependentes da paternidade de Deus. E muitos filhos estão conhecendo o Pai de amor. Muitos filhos pródigos estão conhecendo o seu pai. Mas muitos filhos que estavam também dentro da casa, só no serviço, agora estão conhecendo a paternidade de Deus. E a igreja relevante, ela se move disso, debaixo da paternidade de Deus, mostrando e expressando a paternidade. A igreja relevante, ela investe no ministério do Espírito Santo, e ela constrói um lugar de relacionamento, ou seja, ela abre um portal na cidade. E é isso que a gente precisa entender nessa geração,
que o que é mais importante nesses dias é o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, feche a porta do teu quarto, e o que você orar ao Senhor em secreto, Ele vos recompensará. É nesse lugar secreto que você vai experimentar a paternidade de Deus. É nesse lugar secreto onde a sua alma vai ser reposicionada. É nesse lugar secreto onde que vai haver a reconciliação do coração do filho com o coração do pai. É nesse lugar que vai acontecer a restauração. É nesse lugar que vai acontecer uma manifestação da glória de Deus individual. E agora, quando você é tocado de forma individual, agora você vai manifestar no coletivo, e você manifesta no coletivo através do corpo de Cristo. Então se prepara a igreja brasileira, se prepara, povo de Deus, nós iremos manifestar como jamais vimos em toda a história. Um vinho novo está vindo, uma nova unção está vindo, uma nova canção o Senhor está colocando sobre os lábios da igreja brasileira, uma nova atmosfera está vindo. O Senhor está levantando os restauradores, os reconstrutores. O Senhor está levantando os Esdras, os Neemias nesses dias. O Senhor está levantando os Daniéis, porque são esses que vão fazer a diferença. O poder não vai estar na nossa mão como igreja, mas o governo do Espírito estará sobre a nossa vida, porque nós iremos ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! A igreja é relevante, ela constrói um lugar de relacionamento, ela separa um lugar. Você pode ter muitos lugares dentro da sua própria casa, você pode ter muitos bens, você pode ter um sítio, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não tiver um lugar secreto, aonde você vai buscar ao Senhor, aonde você vai se relacionar com o Espírito Santo, nada disso vai preencher o lugar secreto. O lugar secreto que preenche todas as coisas, porque é o lugar secreto aonde você vai se munir da palavra de Deus. É no lugar secreto aonde você vai beber dos ribeiros de Deus. É no lugar secreto que você vai comer o pão, porque o pão que você hoje está comendo pode ser o pão que você vai alimentar uma geração. Aquilo que você experimenta nesses dias é aquilo que você vai dar para as outras pessoas comer. Então, se você come do mundo, você vai dar o mundo para as pessoas. Mas se você come do pão de Deus, e você come do maná dos céus, você come daquilo que todos os dias o Senhor lhe dá um pão fresco, você não vai ter só para você, mas você vai ter para a próxima geração. E Deus é um Deus geracional. E o que essa igreja relevante ela fez? Ela construiu um lugar. E construir um lugar, isso fala de casa de oração, isso fala de um portal dimensional que foi aberto em uma cidade. Porque quando um portal dimensional é aberto numa cidade, a geografia daquela cidade, ela é transformada. Principados e potestades, elas vão se submeter ao senhorio de Cristo. E aquela igreja relevante, ela simplesmente falou: não, está faltando alguma coisa. E quando a gente vai estudar 2 Reis, a gente sabe que aquela mulher, ela necessita de um filho, mas ela não faz nada daquilo para que ela venha receber uma bênção. Não, ela simplesmente discerne os tempos, porque é nesse tempo de uma igreja relevante que vai assegurar os próximos ciclos, as próximas estações e os próximos tempos que estão para vindo. É o que nós estamos gerando nesse tempo, que vai determinar a atmosfera, vai determinar a geografia que nós vamos conquistar. Por isso que aquilo que nós geramos no secreto serão as geografias que nós vamos conquistar nesses dias. E esses dias são dias onde pais e filhos estão gerando juntos no poder da unidade e da simplicidade, para que a gente venha conquistar geografias, conquistar territórios e reconquistar territórios perdidos. Porque aquilo que o Senhor deu, como está escrito, que os céus é do Senhor, mas a terra é dos filhos, e a terra é dos filhos de Deus. E nós, como os filhos, não como gospel, não como a identidade gospel, mas nós como os filhos de Deus, nós iremos conquistar sim os territórios, os lugares de governo no Brasil, na Bahia e nas nações irão ser governadas pelos filhos de Deus, porque está escrito que nós somos embaixadores de Cristo, e os filhos de Deus serão os representantes de Cristo. E esse portal dimensional que essa mulher abriu, ela diz assim: vamos lá, vamos construir lá em cima um quarto de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que ele, assim sempre que nos visite, poderá ocupá-la.
Fala comigo assim: por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele, e nós colocaremos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Essa igreja relevante, ela investe no Espírito Santo. Essa igreja relevante, ela investe no ministério do Espírito Santo. E cada coisa que ela coloca nesse lugar, isso traz uma representação para a nossa vida. A cama é um lugar de descanso, mas também é um lugar de intimidade. Jesus Cristo, Ele é o nosso Shabat, Ele é o nosso descanso. Por isso que nós precisamos nesses dias buscar o descanso para a nossa alma, buscar o repouso, nos encontrar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso bem presente, Ele é o nosso Pai. A igreja relevante, ela entra em descanso, ela descansa a alma, ela não se move pela alma, mas sim, ela se move na intimidade, e ela se move através dos dons espirituais. A mesa, ela vai falar de reino. Por que, Mário, ela vai falar de reino? Porque a mesa que nós servimos nesses dias reflete o reino que nós estamos estabelecendo. E a mesa de Jesus, ela não tinha hierarquias, ela não tinha quem era maior e quem era menor. A mesa de Jesus, todos eram iguais. E esses são dias da gente voltar para o evangelho simples, a gente reconhecer a unção que está na vida do nosso irmão, a gente reconhecer o ministério do Espírito Santo que está na vida do próximo, a gente parar para ouvir os anciãos, a gente parar para ouvir os nossos irmãos. Chegou o dia de viver o evangelho puro, simples, parar de colocar confeitos na cruz e parar de facilitar os acessos, porque só existe um caminho, e o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa é a mesa que nós vamos servir. Esse é o pão, a cruz do Calvário. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o evangelho puro e simples. É o evangelho que convence o homem do pecado e do juízo. Esse é o evangelho que nós vamos pregar. Por quê? Porque nós vamos pregar dessa forma? Porque Ele nos deu o poder para sermos chamados filhos de Deus, e é debaixo dessa revelação que nós vamos pregar o evangelho puro e simples, e nós vamos expressar a mesa do rei, nós vamos expressar a realeza de Deus, um pai que tem uma mente nobre, como está escrito em Isaías, que os nobres projetam as coisas nobres, e em sua nobreza prosperará. A igreja relevante, ela prospera na nobreza. A igreja relevante, ela serve uma mesa e ela estabelece um reino. A igreja relevante, ela não é política. A igreja relevante, ela é moral. Por que ela é moral? Porque ela preocupa, ela é relevante aos princípios. A igreja relevante, ela está preocupada com o coração de Deus. A igreja relevante, ela está preocupada com aquilo que Deus vai deixar para as próximas gerações. Nós, como os discípulos da igreja Nova Sião, do apóstolo Edilson, 7 anos atrás eu recebi essa revelação do lugar secreto, e ali eu fiz um quarto, e foi nesse quarto onde eu fui liberto dos medos, foi nesse quarto onde eu fui liberto das drogas, do álcool, da prostituição. Foi nesse lugar secreto onde eu recebi a paternidade de Deus. Foi nesse lugar secreto onde o Senhor tocou e curou e restaurou minha alma, me restaurou a minha alma, porque de abusos que eu sofri na minha infância. Então foi um lugar, não foi simplesmente construir um lugar, foi gerar uma atmosfera dos céus e investir nesse lugar. É nesse lugar aonde essa igreja relevante, ela coloca uma cadeira, porque é nessa cadeira, e essa cadeira ela fala de governo. Efésios capítulo 2 versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É nesse lugar de governo onde a igreja relevante vai estar nesses dias. A nossa guerra não é contra a mídia, contra carne nem sangue, mas a nossa guerra nesses dias é contra principados e potestades. A nossa guerra é no nosso lugar. Se nós não estivermos no nosso lugar, nas regiões celestiais, nós vamos gastar a nossa vida aqui
com a força do braço, porque está escrito lá em Zacarias que não é pela força nem pela violência, mas sim pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa nova atmosfera, essa nova revelação é através do poder de Deus, é através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Apresenta também o Espírito Santo, e essa haste central, ela ilumina todas. Então nesses dias o que vai nos iluminar é a luz da palavra, mas também a luz que procede do Espírito de Deus. E nós precisamos ser movidos debaixo desse Espírito, porque está escrito, Isaías capítulo 11 versículo 1: porque brotará um rebento do trono de Deus, e das suas raízes um renovo frutificará, o repouso e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor. Esses 7 espíritos representam essa chama que vai te iluminar no lugar secreto. Por isso eu quero liberar essa atmosfera sobre a sua vida, eu quero liberar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esse tempo, porque é debaixo desses 7 espíritos que você vai se mover, é debaixo dessa revelação, é debaixo disso aí, de uma igreja relevante, que ela necessita mais do que nunca fluir não só nos ministérios, mas também fluir nos dons, e nos dons liberados pelo Espírito Santo. E eu sinto nessa noite uma ativação sobre o seu ser, uma ativação sobre a sua vida, uma palavra de destino, uma palavra de governo, uma palavra que vem do trono de Deus, porque você julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto nos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Começa a receber agora, começa a beber desses rios de Deus, que o fogo de Deus, que esse manifestar que está acontecendo, essa manifestação de Deus que está acontecendo nesse lugar, venha tocar a sua vida, que o Senhor ativa o seu ministério, ativa a sua mente, ativa aquilo que você foi chamada para ser, porque nós cremos, e está escrito, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem caiu no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, ou daquilo que nós projetamos, daquilo que o homem tentou compreender, porque aconteceu, e uma chave virou um novo tempo, e um novo ciclo sobre a nossa vida, e sobre nossa casa, e sobre nossa geração, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh glória. Vamos ministrar um momento de louvor ao Senhor nesse instante, em sua casa, onde você está. Nós vamos celebrar ao Senhor, nós dizemos amém a essa palavra, dizemos glória a Deus por essa palavra, e nós queremos encerrar por essa noite adorando o Senhor, e lhe pedir para que você compartilhe com seus amigos, com seus parentes, o link deste culto, para que pessoas adorem a Deus também, para que pessoas se alegrem diante das aflições desses dias, que não são pequenas, que não são poucas, para que as pessoas encontrem em Deus o lugar do seu refúgio, da sua fortaleza, que as pessoas encontrem em Deus a esperança para os seus corações. Eu quero lhe pedir para que você seja um canal, um instrumento de bênção. Dê para as pessoas tudo que você está recebendo de Deus. Libere para a vida das pessoas tudo que você está recebendo de Deus nesses dias, através de cada momento, de cada transmissão. Faça o bem assim como você tem recebido o bem. Libere sobre a vida das pessoas. Nós engrandecemos o nome de Jesus. Dizemos, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua presença,
por essa noite maravilhosa. Nós oramos neste instante por esses jovens, estas pessoas que precisam, Senhor, de um toque de renovo, de restauração, de fortalecimento, Senhor. Meu Deus, libere uma unção sobre os remanescentes e os atraia com tua presença soberana. Deus bendito, glorioso, amado do coração nosso, nós te desejamos que o Senhor nos visite hoje à noite em nossa casa. Visite-nos hoje à noite, Senhor, com tua forte presença. Entra no nosso ambiente, Senhor, entra na nossa casa. Senhor, batiza-nos com batismo de esperança. Sim, batiza-nos com batismo de esperança nesses dias. Acende o teu fogo no nosso coração. Lapida-nos, Senhor, como flechas a serem atiradas na direção do teu alvo. Eu oro, Senhor, abençoando todas as pessoas que estão participando deste momento e as que vão participar, em nome de Jesus.